Então fala você ligado aqui no canal, sou o Eduardo Ferrari e trago assuntos importantes do Vasco. Antes eu peço a tua inscrição, aqui embaixo tem um botão vermelho inscrito, inscreva-se. É sempre muito importante também de graça a tua inscrição. Gente, tem muita gente assistindo os vídeos aqui do canal esquecendo de se inscrever. Então assim, clica uma vez aqui embaixo, botão vermelho, inscrito, inscreva-se, confirma a tua inscrição, deixa essa moral aí, é de graça, hein? É para você importante aqui pro canal. Deixa o like no vídeo também, porque ajuda demais no crescimento aqui do canal, valeu? Antes de falar do Vasco, eu quero falar da Betfair. Betfair que é patrocinadora oficial do Vasco e parceira aqui do canal Vasco Connection também. Tem um link fixado aqui embaixo no primeiro comentário desse vídeo, gente, da Betfair, junto ao canal Vasco Connection. Clica uma vez no link, faça a tua inscrição na Betfair e ganhe até R$ 600 no momento do teu primeiro depósito lá na Betfair. Depósito mínimo, tá? 10, 15 reais, corre lá na Betfair, ajudando a Betfair, você vai estar ajudando o nosso querido e amado Clube de Regatas Vasco da Gama também. Reforçando, gente, link fixado aqui embaixo no primeiro comentário desse vídeo. Corre na Betfair, ajuda a Betfair e ajuda o nosso Vasco. Aqui embaixo, clica aí, vai lá. Olha, daqui a pouco eu parto para São Januário, hoje é dia de apresentação oficial, Jean Menezes, chileno, novo atacante do Vasco. Mas antes de falar da apresentação do Jean, eu quero falar da confusão, né, do segurança Betinho do Vasco, com jogadores e dirigentes do Atlético Paranaense. Olha, eu não tô aqui defendendo o Betinho porque sou vascaíno, não, tá? O Betinho, eu conheço há muito tempo. Conheço a índole do cara, um cara educado, um cara que respeita todo mundo, um cara que não tem no currículo dele nenhum tipo de polêmica ou confusão. Quem deveria pedir desculpas eram os jogadores do Atlético Paranaense que agrediram o Lucas Piton em campo. Para quem não sabe, o Lucas Piton é jogador do Vasco, é patrimônio do Vasco e o Betinho é segurança do Vasco. Ele tá ali para proteger, para separar brigas, sim. Agora, 20 jogadores foram na direção dele para agredi-lo. Podem ver, repara aí. Depois, no segundo momento, lá na entrada do túnel, na saída dos jogadores, do mesmo jeito, partiram para cima do Betinho para confronto, né? É o que eles queriam. E o Vasco não tem que pedir desculpa. Parabéns ao Pedrinho, que se posicionou, né? O Felipe também, que achou que não tem que pedir desculpa nenhuma. Ah, mas aí tá querendo criar caô por conta do jogo da Copa do Brasil, quinta-feira. O pensamento do Atlético é esse? Tá forçando a barra? Então tá tranquilo. Se tiver que virar guerra, guerra em paz, guerra dentro de campo, 11 contra 11, que vire. Que o Vasco entre com sangue nos olhos e busque essa classificação. Porque até jornalistazinho aí da CBN tá diminuindo a instituição Clube de Regatas Vasco da Gama. Quando praticamente chama a torcida do Vasco, o Clube de Regatas Vasco da Gama, de favelados, algo do tipo, dizendo que Flamengo, Fluminense e Botafogo são clubes da Zona Sul. Que história é essa? É a CBN, que é uma rádio conceituada, com um profissionalzinho desse, profissionalzinho mesmo desse. Né? Ontem o Edu Canelas, do canal Os Vascaínos, outros jornalistas também se levantaram revoltados com essa questão, querendo diminuir. De Curitiba, tá? CBN de Curitiba. Enfim, não importa. Não importa. Alguém tem que se posicionar, tá? E o Atlético Paranaense também deveria estender as mãos. Mas já que não aconteceu, não tem que ficar se humilhando por isso, não. Tá tudo certo. Tá tudo certo. Vamos pro campo. Vamos pra batalha. Agora, diminuir o nosso profissional, condenar o nosso profissional, por uma inverdade, aí não. Aí não. Não vamos aceitar. Apuramos aqui. Se ele estivesse errado, gente, com certeza, eu e outros amigos de comunicação, da comunicação do Vasco, vamos levantar aqui e vamos cobrar o nosso profissional. Mas ele não errou, não. Ele agiu de maneira certa, ele foi correto. Ele só não é saco de pancada de ninguém. O cara é grande, é forte. Mesmo assim, ele tomaria prejuízo, porque eram 20 contra ele. 20 jogadores. Você não sabe jogador malha, jogador... É um atleta, pô. Os caras são fortes. E o Thiago Heleno também é um grandalhão. Então, pera lá. Vamos lá, gente. Vamos falar de apresentação. Daqui a pouco eu saio daqui para São Januário para cobrir a apresentação do novo atacante do Vasco, Jean Menezes. Um jogador de muita velocidade,
cai pelas duas beiradas ali do campo, né? Mas principalmente pela ponta esquerda. É um jogador que o Vasco não tem, um jogador que chega na linha de fundo, um jogador do X1, né? Aquele mano a mano. É um bom jogador, tá? Baixolinha também, e que vai ajudar muito o Vasco, tá? Ele será apresentado hoje por volta das 11 horas, meio-dia, em São Januário. Estarei presente em São Januário para cobrir a apresentação do Jean e convoco vocês aqui para. Vamos perguntar, né? Vamos entender a situação do atleta que treinou ontem no CT Moacir Barbosa e bidou, né? Está regularizado na CBF e está pronto para jogar agora, quinta-feira, contra a equipe do Atlético Paranaense, primeiro jogo das quartas da Copa do Brasil. Então, assim, o Jean pediu para ser chamado Jean David, já temos um David, né? Enfim, Jean Menezes ou Jean David está pronto para jogar contra a equipe do Atlético Paranaense, tá bom? Primeiro jogo das quartas da Copa do Brasil. E esse jogo vai ser uma preocupação também, tá? Com dores na coxa, João Vitor é dúvida para o jogo contra a equipe do Atlético Paranaense. Vamos aguardar a cena dos próximos capítulos, porque é o melhor zagueiro que nós temos. Essa que é a grande realidade. Ontem, quando eu comentei sobre o Maicon, algumas pessoas me cobraram. Eduardo, o Maicon jogou bem. Gente, rapidinho, vou dar uma pausa aqui, porque eu tenho outro assunto e assunto de contratação para falar. Vocês confiam no Maicon e no Léo? Os dois passam por um bom momento? Ah, Eduardo, mas tem que passar confiança. Quando é que não passamos a tal confiança aqui para os jogadores do Vasco? Sempre, sempre. Agora, é justo afirmar, e aqui eu não estou indo contra o ser humano, Léo, o ser humano, Maicon, nada disso. Nada disso. Pelo contrário, nós apoiamos e empurramos os nossos jogadores, para frente, para cima. Acreditamos nos nossos. Agora, quando a fase não é boa, quando a zaga, aí pega um jogo decisivo, falha, aí não volta aqui para comentar. Ah, mas não, temos que cobrar agora, tá? Hoje, se eu tiver oportunidade de conversar com o Pedrinho, vamos ver se o Pedrinho vai estar presente em São Januário, e vamos conversar com o Pedrinho sobre esses reforços ou reforço. Na minha opinião, o Vasco precisa apenas de mais um zagueiro bom. Na minha opinião. Deixa a sua opinião aqui embaixo também, que é muito importante aqui para o canal. Falando em zagueiro, o Marcelo Santana falou sobre o jogador Lucas Pérez, né? Zagueiro Lucas Pérez, excelente zagueiro. Se chegar, vai formar a dupla de zaga titular com João Vitor, na minha humilde opinião. Luan Pérez é muito bom zagueiro, um zagueiro de 31 anos, seguro, que sabe das coisas, tá muito animado em jogar no Vasco, teria, isso é informação, hein? Teria aceitado a proposta do Vasco, tá? Não vou cravar aqui não, porque depois vocês cobram. Ah, Eduardo, não, ele teria aceitado a proposta do Vasco. E o Marcelo Santana, diretor de futebol do Vasco, disse que o Vasco tem interesse em todo grande jogador. Ah, é grande jogador? Então o Vasco tem interesse. Isso é muito bom. Isso mostra que o Vasco mudou, né, da água para o vinho. Então, assim, o Vasco continua no mercado, o Vasco pode anunciar o Lucas Pérez e um outro jogador também a qualquer momento, tá? Lembrando que faltam apenas 5 dias para o fechamento da janela de transferências internacionais. Então, assim, internacional, desculpa. Então, assim, é uma situação para a gente ficar atento e ficar ligado. Ah, Eduardo, a qualquer momento? Claro que é a qualquer momento, não tem como. O Pedrinho não vai falar comigo, nenhum jornalista que ele fechou com o jogador A, B, C ou D, ele não vai falar isso. Ele não vai abrir esse tipo de assunto para ninguém. Podem ter certeza que eu estou falando aqui. Então, o eu apurei, ele tem um limite, tá bom? Eu pergunto, eu apuro algumas informações, eu apurei uma informação importante aqui. E vou terminar o vídeo com ela. Sobre Manu Capasso, que eu acho bom zagueiro, não teve sequência com Ramon Dias, e tem muita gente pegando no pé do cara aqui. E sobre o Luca Orediano, também não teve sequência com o Ramon Dias, e tem muita gente perguntando aqui. Aí eu vou perguntar para vocês, esses dois jogadores pertencem ao Vasco. Os dois clubes lá, o Cincinnati e o outro eu esqueci, é um clube do Paraguai, que o Capasso está jogando, perdão, fugiu aqui, deu um branco, desculpa, daqui a pouco eu lembro. Tá lá no Paraguai, disputando o campeonato. Mas tá se destacando. Tá se destacando. E aí, não, porque, o zagueiro, Capasso, foi destaque no campeonato argentino. Aí chegou no Vasco. Tem um período de adaptação, gente. O Luca Orediano, a mesma coisa. Lá atrás foi com Conca. Isso é normal, esse período de adaptação. A galera massacra muito às vezes. É só a minha opinião. Tem que ter um pouquinho de paciência.
Tem que ter um pouquinho de paciência. O Sforza, eu não tenho dúvida, vai ser um grande jogador de meio campo do Vasco. O Sforza joga muita bola. Um grande volante. Tá certo? Então, ó, o Souza já ficou de fora. Entrou o Sforza no último jogo do Vasco contra o Atlético Paranaense. Então é bem por aí. Tá bom, gente? Daqui a pouco eu volto, ó, direto de São Januário. Reforça aqui embaixo a tua inscrição. Confirma o teu like também, porque é muito importante e de graça para você. E mais um pedido aqui para terminar, para encerrar o vídeo. Gente, você que ainda não é inscrito na Betfair aqui pelo canal, corre lá, link fixado aqui embaixo no primeiro comentário. Faça a tua inscrição, ajudando a Betfair, você vai estar ajudando o nosso Vasco da Gama também. Depósito mínimo, 10 ou 15 reais, corre lá, link fixado aqui embaixo no primeiro comentário desse vídeo. E outra coisa, você vai fazer o seu depósito mínimo e vai ganhar até 600 reais de bônus, até 600 reais, tá, gente? Deixando bem claro aqui, de bônus da Betfair. Promoção só para vascaínos, tá certo? Mas é isso, um beijo no coração de todos vocês e saudações vascaínas.